E aí galera, meu nome é Kaique. Eu sou o Cauê. Bem-vindos ao Cinema Verso. Todos os anos, milhares de filmes estreiam nos cinemas. Alguns decepcionam, alguns fracassam, alguns são moderados, alguns passam até despercebidos. Mas tem aqueles, né, Cauê, que fazem um enorme sucesso e são deles que a gente vai falar hoje aqui. Pois é, e o Brasil tem ganhado espaço nas bilheterias. Cada vez os filmes têm arrecadado mais grana aqui em Terras Brazucas, para a alegria dos estúdios. Mas afinal, entre esses filmes que são lançados, quais são as maiores bilheterias no Brasil? Quais os estúdios que dominam? Será que tem filme nacional na lista? Quanto será que os filmes arrecadam em terras tupiniquins? Bom, bora lá conhecer as... Bom, antes de tudo, sabe o que é sucesso mesmo, Cauê? O quê? Você aí se inscrever no canal, Curtir o nosso vídeo. ativar o sininho de notificação. Antes de começarmos, apenas um lembrete. Nós não consideramos alteração da inflação, ou seja, os filmes contêm as bilheterias de acordo com a inflação nos anos em que foram lançados, já que a inflação interfere bastante no resultado final de cada filme. E sem mais delongas, nós iniciaremos o nosso Top 10. E em 10º lugar, abrindo o nosso ranking, nós temos Velozes e Furiosos 7. O filme lançado em 2015, dirigido pelo ótimo James Wan de Invocação do Mal e Jogos Mortais, distribuído pela Universal Studios, o filme acompanha a volta do elenco principal de Londres para os Estados Unidos para recomeçarem a sua vida. Mas é aí que aparece Shaw, interpretado por Jason Statham, que quer a vingança pelo seu irmão. Pois é, a franquia já estava no seu auge, a cada filme que foi lançado só aumentavam as bilheterias, aumentavam as críticas, tanto que o filme conseguiu uma aprovação de 92% no Rotten Tomatoes. Pois é, a franquia também já começou a atrair muito mais o público, pois estava deixando o padrão de apenas rachas de corrida e acrescentando muita cena de ação, de luta, explosão, tudo aquilo que o público gosta num filme de ação. E, infelizmente, também um dos fatores principais que contribuíram para o sucesso desse filme foi a trágica morte de Paul Walker. O querido Brian, infelizmente, faleceu, fazendo com que o estúdio mudasse o rumo da história que a franquia seguiria. Pois é, e esse trágico acontecimento fez com que o estúdio fizesse uma homenagem no final do filme, fazendo com que Brian siga seu rumo aí na história, se despedindo da franquia ao som da ótima trilha sonora See You Again de Wiz Khalifa, trilha sonora que teve um dos videoclipes mais acessados da história do YouTube. O auge da franquia, a morte de Paul Walker, a homenagem feita fez a franquia chegar no seu ápice no sétimo filme, chegando no nosso ranking, abrindo o top 10 com incríveis 142,4 milhões de reais. E em nono lugar nós temos Capitão América Guerra Civil. Pois é, a Marvel entrando no nosso ranking com o filme lançado em 2016 pelos estúdios Disney. É o terceiro filme do Capitão América e o 13º longa do universo Marvel, que até então estava sendo comandada pelos irmãos Russo. O filme conseguiu um enorme sucesso em bilheteria, se tornando a maior bilheteria de 2016, tanto mundialmente quanto no Brasil. Esse sucesso já vinha na pré-venda, que o filme se tornou a maior pré-venda até então nos cinemas norte-americanos. O filme acontece após os eventos de Ultron. O governo quer tomar o controle dos Vingadores, fator que divide o grupo. Um grupo liderado pelo Capitão América e um grupo liderado pelo Homem de Ferro, com conflitos de ideias aí gerando uma guerra civil dentro dos próprios Vingadores.
Pois é, o filme foi filmado em diversos países, Atlanta, Alemanha, Porto Rico, Islândia, Noruega, e um orçamento gigantesco de 250 milhões de dólares. Porém, claro, o filme conseguiu fazer todo o sucesso, ter um retorno bem significativo para o estúdio, e em terras brazucas o filme conseguiu abocanhar 143,4 milhões de reais, sendo um grande sucesso, entrando a Marvel no nosso ranking. Em oitavo lugar, nós temos Os Incríveis 2. Mais uma vez aí a Disney aparecendo no nosso ranking com um filme lançado em 2018. Os Incríveis 2 é a aguardada sequência do filme original de 2004. Quando anunciaram que ia ter essa sequência, já gerou uma grande euforia e uma grande expectativa dos fãs, pois o filme original agradou tanto o público quanto a bilheteria caiu no gosto aí do público. Houve um hiato da estreia do primeiro filme para o segundo filme de 14 anos, então ficou aquela coisa da gente esperar por um projeto satisfatório, já que quiseram dar sequência na história. O filme já estreou entre as maiores estreias no Brasil no ano de 2018, arrecadando 25,7 milhões de reais logo no seu primeiro final de semana, e nos Estados Unidos marcou a estreia de maior animação da história, com 182 milhões de dólares. É o quê? Bom, temos um grande destaque nesse filme, que é o personagem do Zezé. Ele conseguiu espaço, os criadores souberam construir o personagem, desenvolveram bem ele dentro da trama, e tudo isso já tinha indícios no final do primeiro filme, quando ele começou a apresentar seus superpoderes e já deixando o sinal de que ele viraria um dos protagonistas da trama. Mas, Cauê, sabe alguém que conseguiu destaque fora o Zezé? Quem? É a Mulher Elástico. A Mulher Elástica, ela teve grande importância aí na trama, dando grande relevância ao Girl Power aí, que é a luta das mulheres aí pela igualdade do sexo, do empoderamento feminino aí em Hollywood. E bom, claro, o filme foi um sucesso inegável e mostrou que os filmes podem render, sim, boas sequências, nem que a gente tenha que esperar 14 anos para que isso aconteça. E bom, o filme foi tão bom, mas tão bom, que ele conseguiu arrecadar incríveis 145 milhões, ocupando a oitava colocação do ranking. Eu tô bem. Os Incríveis 2. E em sétimo lugar, nós temos Os Vingadores Era de Ultron. Pois é, mais um filme aqui da Marvel na lista. O filme foi lançado em 2015 pelos estúdios Disney, que vem dominando. E o filme é o segundo capítulo da junção dos heróis da Marvel. Esse filme é um tanto até que curioso e surpreendente. Por que curioso e surpreendente? Isso, porque... A gente tá falando de um top 10, não é um top 20, não é um top 50, é o top 10 de maiores bilheterias. A gente acredita que esse filme não tenha tanta potência para tal feito assim, né? A gente acha que a produção, na verdade, a produção foi a que menos ganhou notoriedade entre a junção aí do grupo dos Vingadores. Até tanto que no Rotten Tomatoes o filme conseguiu apenas 75% de aprovação, uma das mais baixas do universo Marvel. Apesar de ser boa. Apesar de ser boa, não deixa de ser ruim, não deixa de ser boa, mas é uma das mais fracas que tem. A história acompanha Tony Stark. Ao tentar proteger o planeta de ameaças, ele cria um sistema de inteligência artificial aí que cuidaria da paz mundial. Mas o sistema dá errado e acaba surgindo Ultron. Aí, mais uma vez, os super-heróis têm que proteger a Terra de alguma ameaça e que a vida de todo mundo aí está em jogo. Pois é, uma das curiosidades é que nos quadrinhos quem cria Ultron é o Homem-Formiga, mas o estúdio decidiu fazer com que o Tony Stark fizesse o serviço na adaptação. Thanos estava sendo cotado ainda para ser o vilão do filme, porém o Whedon, ele decidiu manter o Ultron como vilão por sentir que era mais pé no chão no momento.
2015 foi um dos anos mais importantes aí para a indústria cinematográfica e os Vingadores Era de Ultron conseguiu surpreendentes 146,2 milhões de reais, chegando no 7º lugar do nosso ranking. O melhor que pode fazer é isso! Tinha que perguntar. E em 6º lugar nós temos Capitã Marvel. Outra vez a Marvel. Outra vez? A Marvel dominando, né? Pois é. Então, mas só que esse filme é um dos filmes mais aguardados por trazer a super-heroína tão aguardada do universo Marvel. O filme é um dos mais polêmicos e curiosos da lista. No caso de todo o contexto que envolveu ali a atriz Brie Larson, que interpreta a Capitã Marvel, e aí todas as polêmicas trouxeram as incertezas do sucesso do filme, apesar de todo o potencial que estava tendo. A ganhadora do Oscar de 2016, ela ganhou destaque aí no movimento feminista aí na indústria, após todo o processo de acusações de assédio que assolou Hollywood aí. Pois é, e ela se envolveu em mais polêmicas em 2017 na premiação do Oscar, com o ator Casey Affleck, onde ela tinha que entregar o prêmio de melhor ator para ele, porém, sabe o que ela fez? O quê? Ela não aplaudiu o ator por ter ganhado o prêmio. Isso porque ele estava sendo acusado de assédio sexual. Foi uma forma de protesto da atriz. Fora isso, ainda teve o trailer em setembro de 2018 que foi lançado. E para surpresa, o pessoal, principalmente pelo público masculino, caiu matando em cima da atriz. A atriz parece que não trazia o carisma que o público estava esperando, ela não tinha a empatia que eles estavam esperando, ela não tinha muitas cenas que ela sorria, e o público acabou não gostando. E ela, como resposta, que ela queria entregar o que sua personagem exigia e que para isso ela não exigia carisma, já que dos personagens masculinos o público nunca exigia isso. Pois é, mas só foram piorando as coisas até o momento em que abriram uma petição para tirar Brie Larson da pele da Capitã Marvel. Mas a Marvel seguiu mesmo com a Brie Larson. E o filme lançou em 2019, aí em meio de tantas polêmicas, mas mesmo assim conseguiu um sucesso estrondoso na sua estreia. O filme conseguiu conquistar 78% da crítica especializada pelo agregador Rotten Tomatoes. Porém, ele foi um divisor de águas entre o público, já que ele conseguiu contabilizar 48% de aprovação. Uma das maiores críticas foi a falta de ação que tinha no filme. A Capitã Marvel, como se trata de um filme de origem, arrasta o primeiro e o segundo ato, entregando uma ação apenas no terceiro. As críticas positivas foram em relação a ela mostrar um lado mais humanista de Carol Davis, onde a protagonista ela está tentando lidar com seus superpoderes após ela sofrer um apagão e tentar descobrir a sua identidade. Mas Cauê, sabe outro ponto positivo que tanto crítica positiva quanto negativa enalteceu? O quê? O Gat Goose e o Nick Fury, uma grande dupla aí que trouxe um alívio cômico aí, que ganhou o público com toda a carisma e simpatia dos dois juntos. O filme se tornou uma das maiores aberturas do cinema brasileiro. O filme chegou com 51 milhões na sua abertura, deixando até Pantera Negra para trás, e conseguiu a 6ª posição com surpreendentes 153,4 milhões de reais. E agora chegou a hora do nosso 5º colocado, e adivinha quem ficou na 5ª posição? Coringa! Pois é, finalmente a DC dando as caras no nosso ranking. A DC vinha com um problema em emplacar seus filmes, pois ela estava no hype do Liga da Justiça, que seria uma espécie de Vingadores do universo da DC, porém foi um tiro no pé. O filme recebeu muitas críticas negativas, o público não gostou, porém, pasmem, o filme quase entrou no top 10 dessa lista. Quase. Porém, a DC estava fadada ao fracasso, ela precisava reformular suas estratégias e parece que os executivos começaram a melhorar os seus filmes. Tanto que tivemos produções como Mulher Maravilha, Aquaman e agora o Coringa, que o sucesso foi tanto que conquistou a nossa 5ª colocação.
O vilão conseguiu destaque aí após o ótimo Coringa de Heath Ledger nos filmes de Christopher Nolan. Depois o vilão ganhou mais notoriedade e ganhou na pele de Jared Leto, que acabou desapontando um pouco os fãs no Esquadrão Suicida. Mas aí o estúdio depois acertou a mão com Joaquin Phoenix, que entregou um personagem singular e próprio aí pro Coringa. O filme não contém muitas cenas de ação, se preocupa com um contexto mais social, se preocupa com algo para você refletir mais. O tema, a narrativa, ela aborda assuntos mais aprofundados, assuntos mais sociais. Pois é, eu assisti esse filme e eu confesso que eu não gosto de filme de super-herói ou tramas relacionadas. Porém, de tanto o pessoal falar, eu assisti Coringa e, mano, eu gostei pra caramba. Super indico. O filme realmente foge dos padrões de super-herói, de vilão que vai coisar com a cidade e ver super-heróis pra salvar. Não, ele realmente traz uma profunda crítica de contexto social que faz o personagem do Coringa ser melhor representado nos cinemas. Porém, a expectativa estava desde que o trailer, que já enaltecia essa atuação do Joaquin Phoenix como personagem do Coringa, a crítica aprovou, a crítica especializada, alcançando 68%. Muita gente gostou dessa nova abordagem, de trazer toda uma questão social para o personagem do Coringa, mas tem gente que desaprovou, falando que o Coringa não tem nada disso e que ele é mau porque ele é mau mesmo. Não foi uma influência social que causou isso nele. Mesmo assim, o público aprovou ele em 88% de aprovação. Esse é um dos melhores e maiores filmes do ano de 2019, tanto que na sua estreia ele conseguiu 33 milhões de reais. A DC parece que está encontrando a sua boa fase e está encontrando um caminho no sol, e o filme conseguiu fechar nos cinemas com 158,4 milhões de reais, conquistando o 5º lugar do nosso ranking. E em quarto lugar nós temos Minha Mãe é uma Peça 3, filme nacional aí no ranking, finalmente. Esse pode até surpreender alguns por chegar no quarto lugar do nosso ranking aí, mas o sucesso do terceiro e último filme da franquia é inegável aí. Paulo Gustavo entregou Dona Hermínia, um dos personagens mais icônicos da história do cinema brasileiro aí, que representa as mães brasileiras e que todo mundo acaba identificando as suas mães, nos trejeitos, nas características da Dona Hermínia. A gente identificou, né, Cauê? Os cinemas nacionais sempre traz aquelas comédias padrões com atores globais, mas Minha Mãe é uma Peça é uma comédia que vai totalmente contramão a essas comédias padrões aí que a gente tem visto ultimamente. Ela traz um tom mais realista, com os personagens mais marcantes, assim, com seu humor totalmente diferente, que deu certo, que fez a gente criar empatia e um sentimento mais realista com a obra. Pois é. Dona Hermínia foi nos apresentada em 2013 aos cinemas, com uma trama bem simples, porém bem funcional. A narrativa do filme se conecta bem com as famílias brasileiras, o humor é particular, é bem construído, o filme foi bem recebido pelo público, tanto que do primeiro até o terceiro só tem crescido, e os rumores de que esse terceiro seria o último filme fez chamar mais atenção ainda do pessoal para os cinemas, porque todo mundo queria ver qual que seria o desfecho da Dona Hermínia nas telas. O filme também mostrou pra gente toda a evolução da mãe cuidando dos filhos, os filhos começando a criar suas carreiras, começando a criar vida própria, eles seguindo, saindo das asas das mães, e as mães com certeza puderam se identificar com a Dona Hermínia sofrendo essa transição de ter a responsabilidade por seus filhos e os seus filhos construindo as suas vidas, e o que ela ia fazer a partir de agora, já que ela não tinha mais tanta responsabilidade sobre eles. Quais seriam as novas aventuras de Dona Hermínia? E o filme encerra a trilogia de um modo totalmente satisfatório. Até o momento a gente não tem notícias sobre um quarto filme, mas aqui vai um apelo ao Paulo Gustavo. Por favor, se não tiver história, não continua. E o terceiro filme conseguiu uma abertura incrível de 31 milhões logo no seu primeiro fim de semana, e o hype do filme foi tão incrível que o filme conseguiu surpreendentes 181,9 milhões de reais, sendo o filme nacional mais assistido da história do cinema. Pois é, pelo amor de Deus, Paulo Gustavo, para se não tiver realmente um filme bom para continuar. Fora, igual um poodle.
Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai merda. Tchau, querida. Minha Mãe é uma Peça 3. E agora nós começamos o pódio. Quem será que inicia em terceiro lugar? Pois a medalha de bronze vai para Vingadores Guerra Infinita. Pois é, mais uma vez a Marvel no nosso pódio. Ela mostrando que realmente é uma marca consolidada no mundo cinematográfico e a Disney realmente está dominando os cinemas. Lançado em 2018, o filme é o início do fim de uma era. O filme estava trazendo todo o hype que a Marvel estava lançando, as expectativas estavam bem altas, o universo Marvel estava indo longe e o quão tudo isso estava significando para a indústria. E claro, ele apresenta pra gente um dos maiores, se não o maior vilão de super-heróis, o Titã Thanos. Dessa vez os heróis se juntam para impedir que Thanos encontre as joias do infinito para fazer o seu objetivo de organizar o universo aí, dizimando metade da vida existente aleatoriamente. Ele quer trazer paz em meio ao caos que está os cosmos. Mas o destaque mesmo é do antagonista Thanos. O antagonista roubou a cena, porque todo momento que ele aparecia, vinha aquele ar de ameaça, aquela presença. A gente vai agora entrar no spoiler zone, então se você não quiser, passa um pouquinho aí do vídeo para você não pegar um ponto principal aí, se você não assistiu o filme. Chegamos também na chocante cena do tão temido estalar de dedos do Thanos. Thanos consegue fazer o seu feito, chocando aí, deixando uma cena impactante, me deixou todo arrepiado no cinema, essa cena. E aí quando o Thanos sem traz aquela sensação até aonde essa franquia chegou. Aí você fica com aquela sensação tipo, e agora? O que vai acontecer, né? Em meio a tudo isso, em meio aos heróis até dizimando, em meio a toda a sociedade dizimando, tem uma icônica cena da chamada da Capitã Marvel, que fica aí o enigma da entrada, como ela vai chegar no universo e o que vai acontecer. Pois é, não preciso nem falar que o filme já chegou arrasando as bilheterias, quebrando os vários recordes. O pessoal da crítica aprovou, 85% no agregador do Rotten Tomatoes, a popular também, 91% de aprovação. O filme foi lançado numa data importante, comemorando 10 anos do início do universo Marvel, a partir do primeiro Homem de Ferro lançado em 2008, e o filme conseguiu aí arrebentar em bilheteria, tendo a maior estreia até então no lançamento dele, com 65 milhões em seu primeiro fim de semana nos cinemas brasileiros. Toda essa carga, todo esse potencial chegou no terceiro lugar do nosso pódio, conseguindo medalha de bronze com gigantescos 238 milhões de reais. Seu primeiro filme a passar 200 milhões na história do cinema brasileiro. Quem nunca ouviu essa música, quem é fã realmente de cinema não conhece essa abertura. Gente, um dos desenhos mais importantes da história do cinema ganha nossa medalha de prata, o Rei Leão. Chegando aí no pódio no segundo colocado. O potencial do desenho marcou uma geração inteira e continua forte mesmo depois de mais de 20 anos do lançamento aí do desenho original de 94. A Disney começou o projeto de remakes em live action dos seus desenhos, e esse projeto, entre tropeços e acertos, deu muito certo. E quando lançaram O Rei Leão, as expectativas foram enormes e ficou um alvoroço principalmente pelo público adulto, pois é um dos desenhos mais importantes do estúdio do Mickey Rato. O marketing veio já com aquela promessa de o visual ser inovador, totalmente CGI, sem humano nenhum, trazendo com maior realismo, então as expectativas aumentaram mais ainda. Logo, nomes de peso como Beyoncé vieram para a substituição da dublagem original, o que o pessoal ficou aí com uma certa pulga atrás da orelha, já que substituir dublagem é bem complicado. Ainda mais que a gente tem referência da dublagem original, né, trazendo as identidades dos personagens. Mas o filme lançou em julho de 2019 e surpreendentemente causou críticas mistas.
As críticas principalmente foi para o tom ultra realista do filme, o que é um dos maiores potenciais positivos do filme, também se tornou uma das críticas mais negativas, porque realmente a Disney cumpriu o papel dela, o filme é inovador, o filme é ultra realista, o CGI é impecável, os efeitos visuais é maravilhosos, mas a Disney ela quis muito realismo que ela tirou todas as expressões dos animais, porque realmente, animal de verdade não tem expressão. Pois é, eu sou uma das pessoas que foi assistir o filme pela nostalgia e por amar o filme, realmente tira um pouco da emoção. Tudo bem, Disney, vocês querem ser bem realistas, mas estamos falando de um filme que animais falam. Já começa por aí. E ainda existiram 3 pontos que me incomodaram nesse filme, que acredito que foi o que desagradou bastante gente do público. Quais? O primeiro ponto é o ultra-realismo, que faz com que o filme, de certo modo, em algumas cenas, pareça mais um documentário do Nat Geo ou Animal Planet. O segundo ponto é a dublagem. O Simba no original foi interpretado por Garcia Jr., que deu uma voz icônica para o personagem, criando sua identidade. Porém, na adaptação veio o Ícaro Silva. Gente, nada contra o ator Ícaro Silva, mas pelo amor de Deus, que dublagem foi aquela? Nossa, quando o Simba canta a música... Meu Deus. Meus ouvidos sangraram. Contrapartida, tivemos algumas dublagens satisfatórias, como a Isa, que dubla a Nala. Tivemos a dublagem do Scar pelo Rodrigo... Não sei pronunciar o sobrenome do... E o Timão e Pumba também foram satisfatórios com o Ivan Parente e o Glauco Marx. Além de tudo, temos um terceiro ponto. Sabe qual é? Qual? Algumas cenas icônicas foram deletadas. Uma cena icônica, uma das que eu mais gosto. Eu paguei R$30 para ver a cena no live action. Uau! Quem quiser comer boa carne, vem cá. Meu amigo Pumba é a melhor carne que há. Você vai gostar, vai se empanturrar e nenhuma conta pra pagar. Gente, é uma das cenas mais engraçadas. Eles cortaram no live action. Disney, não te perdoo por isso. Por quê, meu Deus? Por quê? Bom, o filme dividiu a opinião da crítica especializada. O filme conseguiu 53% da crítica especializada no Rotten Tomatoes, o que é um nível muito baixo para o padrão Disney. Mas a crítica popular, apesar aí de alguns tropeços, o filme conseguiu 88% de aprovação aí da crítica popular. O filme estreou nos cinemas com incríveis 68 milhões de reais no seu primeiro fim de semana. E ele conseguiu rugir alto, chegando na segunda posição do nosso ranking, conquistando a medalha de prata com 287,3 milhões. Remember. E agora que rufem os tambores. Em primeiro lugar do nosso pódio, com medalha de ouro, nós temos Vingadores Ultimato. Claro que tinha que ser a Marvel em primeiro lugar. A Disney, que veio dominando boa parte do nosso ranking, conseguiu conquistar a primeira colocação com a última parte dos Vingadores. O universo Marvel conquista, a Disney ela encontrou a fórmula certa de ganhar o público, de ganhar dinheiro, e tem um dos filmes mais aguardados, se não o mais aguardado de todos os tempos, no topo do nosso ranking. O filme encerra um ciclo inteiro de Vingadores e do universo Marvel. A Marvel, que iniciou o seu universo cinematográfico em 2008, se concretiza em 2019 com a última parte, onde os heróis lutam mais uma vez contra o Titã Thanos, após todo o caos e toda a emoção que nós tivemos envolvidos em Guerra Infinita. Pois é, os Vingadores estão lidando com as consequências sombrias do estalar de dedos do Thanos, e eles precisarão se unir de novo para reverter toda essa realidade e trazer todas as vidas dizimadas de volta. O filme encerra a quarta fase da Marvel, sendo o 22º filme de todo o universo, e o filme é o mais longo, tem 3 horas e 58 segundos de duração. Haja pipoca. Haja pipoca. A primeira vez que a Capitã Marvel aparece na reunião dos Vingadores,
E também o filme marca o recorde de maior pré-venda, dito em 24 horas. Só nas primeiras 6 horas de pré-venda, o filme já tinha estabelecido o recorde. Pois é, o filme também tem outro recorde que é o trailer mais visto no YouTube nas 24 horas com 289 milhões de exibições. Kevin Feige ainda declara que o trailer possui apenas os 20 primeiros minutos do filme. Pois é, o filme tem um orçamento gigantesco, não se sabe ao certo quanto o estúdio gastou para fazer o filme, porém, sabe que é o filme mais caro, pois ultrapassou 410 milhões, que o filme Piratas do Caribe 4 detinha como o maior orçamento da história do cinema. Tudo isso também o filme conseguiu abocanhar a maior bilheteria de todos os tempos, tirando o reinado de Avatar, que já estava há 10 anos, totalizando 2,7 bilhões de dólares mundialmente. E claro, o filme teve a maior estreia nos cinemas até então no Brasil, arrecadando 102 milhões de reais. E claro, o primeiro filme a ultrapassar 300 milhões de reais nos cinemas brasileiros. Foi recorde atrás de recorde. Tudo isso, todo esse hype que o filme manteve, fez com que ele conseguisse os gigantescos números de 353,2 milhões de reais, conquistando o primeiro lugar do nosso pódio. E acredito que vai ficar um bom tempo aí na primeira colocação. É isso aí. E esse é o nosso top 10 maiores bilheterias de todos os tempos, encerrando o nosso ranking com Vingadores Ultimato. Agora uma análise bem rápida dos dados aí do nosso ranking. A Walt Disney foi a dominante aí com 7 filmes predominantes no top 10, 3 filmes com maior bilheterias de todos os tempos nos cinemas brasileiros e 5 filmes pertencentes ao universo Marvel. Pois é, 2019 se mostrou um dos anos mais importantes para a indústria dos cinemas. Só ele emplacou 5 filmes no ranking, sendo que 4 desses filmes estão entre as 5 maiores bilheterias de todos os tempos no Brasil. É isso aí, o cinema nacional ainda conseguiu aparecer no ranking mesmo com apenas um filme, tendo aí Minha Mãe é uma Peça 3 como o maior filme nacional de todos os tempos. Quem diria que a maior animação no Brasil seria Os Incríveis 2? E é isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso ranking. E aí, o que vocês acharam do ranking? Qual filme surpreendeu vocês? Vocês achavam que algum outro filme estaria entre as maiores bilheterias no Brasil? Tem algum possível lançamento aí que vocês acham que possa entrar nesse ranking? Pois é, muitos filmes são lançados durante todos os anos e sabemos que futuramente novos filmes entrarão. Assim nós atualizaremos a lista para vocês. Bom, e deixa o adendo aí pro próximo vídeo. Aqui a gente falou as 10 maiores bilheterias no Brasil. E agora, por conta dos valores dos ingressos, a gente vai ver também os 10 maiores públicos no cinema brasileiro. Será que muda muita coisa de um para o outro? Será que realmente os valores dos ingressos faziam uma mudança drástica aí no nosso ranking? Quais filmes será que entram? Quais filmes será que saem? Quais seriam as suas apostas para os filmes de maior público no Brasil? É isso aí, fiquem ligados no canal, deixem seus comentários, não esqueçam de se inscrever no canal. Gente, curte o vídeo aí, pelo amor de Deus. Ativem o sininho de notificação para ajudar a gente e bem-vindos ao Cinema Verso e até o próximo vídeo.